Dietas, todos sabemos, há muitas, umas mais adequadas para quem tem determinadas características de vida pessoal, outras de todo em todo desaconselhadas. Uma dieta que nós vamos aqui dissecar ao longo destes episódios é a dieta low carb. Ora, Dr. João Faria, olá. Vamos Olá, explicar viva. o que é, em concreto, a dieta low carb. Ora bom, a dieta low carb, como o próprio nome indica, é uma dieta que se caracteriza, em primeiro lugar, pela restrição dos hidratos de carbono. Portanto, e a ingestão dos hidratos de carbono, que é recomendada, é uma quantidade inferior a 130 gramas por dia, ou equivalente a menos de 26% do total de calorias ingeridas num dia. As fontes de hidrato de carbono que são recomendadas são, essencialmente, os legumes e as saladas e os frutos com menor teor de hidrato de carbono, como, por exemplo, os frutos silvestres. Em termos de consumo proteico, é recomendado um consumo moderado de proteína, de 20% a 30% do total calórico ingerido num dia. São recomendadas, primordialmente, proteínas de origem animal, como, por exemplo, o peixe, a carne, os ovos. É importante ressalvar que, embora esta recomendação seja superior em termos de quantidade a uma dieta mais convencional, isto não se trata de uma dieta hiperproteica, mas sim uma dieta com consumo moderado de proteína. E, a par da redução dos hidratos de carbono, é preconizado um aumento no consumo das gorduras saudáveis. Estas devem ser a fonte primordial das calorias numa dieta low carb, e falo em gordura saudável, como, por exemplo, a gordura naturalmente presente na proteína animal, também a manteiga, o azeite, o abacate, as nozes, são alguns exemplos de boas gorduras. Não confundir com as gorduras nocivas, que essas são altamente desaconselhadas, como, por exemplo, as gorduras trans ou parcialmente hidrogenadas, que é um tipo de gordura que está presente, por exemplo, nas margarinas, ou os óleos vegetais processados, como é o caso do óleo de girassol. Claro que todos estes valores são uma referência, são uma definição da dieta, são critérios da dieta low carb, mas podem e devem ser ajustados individualmente de acordo com as características e os objetivos de cada pessoa. Há um aspecto que gostava de salientar, Dr. João Faria. Hidratos de carbono. Vamos lá explicar o que são e onde estão, para que as pessoas possam também ter aqui um bocadinho essa ideia. Isso mesmo, muito bem. Isso é um aspecto muito importante. As pessoas às vezes associam, nós falamos em açúcares e hidratos de carbono e pensam que estamos a falar exclusivamente no açúcar de mesa, em bolos, não é? E isso está muito errado. Hidratos de carbono estão presentes nos cereais, batata, arroz, massa, pão, bolacha, biscoito, a fruta. Muita gente se esquece que a fruta é rica em açúcar e, portanto, também quando consumida em excesso, não é saudável. Os produtos de pastelaria, obviamente, refrigerantes, os próprios legumes e saladas também são fontes de hidrato de carbono. Agora, o que nós pretendemos nesta dieta é reduzir o teor global de hidrato de carbono que é ingerido num dia e, portanto, é recomendado que as pessoas optem pelos grupos alimentares que têm menor teor. E aí, indiscutivelmente, são quem tem menor teor, os que têm menor teor de hidrato de carbono são realmente os legumes, as hortícolas, as saladas e as frutas com mais baixo teor de hidrato de carbono. Para contextualizarmos ainda um pouco mais esta matéria, ao contrário do que muitas pessoas pensam, se calhar a maior parte da população pensa, os hidratos de carbono não são um nutriente fundamental da nossa alimentação. Ou são? Não, isso é uma outra questão que também continua, quer dizer, persiste, é um mito que persiste. Na realidade, nós, se formos a ver a lista dos alimentos que são essenciais, o que é que quer dizer um alimento que é essencial? É um alimento que nós precisamos necessariamente ingerir na dieta, porque o nosso organismo não consegue produzir, pelo menos nas quantidades necessárias, esse nutriente, não é? E, portanto, dele fazem parte, sim, aminoácidos essenciais, por exemplo, também ácidos gordos essenciais, mas todos os hidratos de carbono são digeridos em glicose e, portanto, a questão que se coloca é: a glicose fará parte
desta lista de nutrientes essenciais? A resposta é não, porque o nosso organismo, como forma de sobrevivência, ele próprio assegura que a glicose seja produzida de forma endógena, não é? Por ele próprio. E, portanto, não é necessário ingerir glicose na alimentação, porque há várias vias, várias fontes para produzir glicose no organismo. Muito bem, obrigado, Dr. João Faria. Ficamos também esclarecidos sobre as bases, os fundamentos da dieta low carb, do que é que significa e de alguns dos alimentos que estão dentro desta dieta e outros que são perfeitamente dispensáveis. Obrigado. Obrigado.